Olá, meu nome é Marina Agostini e a minha pesquisa é sobre os efeitos da extinção na ressurgência de relações de equivalência após o treino de reversão. Bom, a ressurgência induzida pela extinção vai consistir em comportamentos recentemente reforçados que, ao deixarem de ser aqueles que foram reforçados anteriormente em condições semelhantes, voltam a ser emitidos. O procedimento em que a ressurgência vai ocorrer é composta por três fases. Na primeira, uma resposta A é reforçada e depois uma resposta B é reforçada enquanto a resposta A é extinta. A extinção é quando a resposta não sofre nenhum tipo de consequência, seja ela punitiva ou reforçadora. Bom, e na terceira fase, ambas as respostas A e B são colocadas em extinção. E nessa fase, a recorrência da resposta A é entendida como ressurgência. É, Bom, eu vou falar um pouco sobre o estudo de Wilson e Reis, que serviu como base para essa pesquisa. Eles investigaram a ressurgência pelo seguinte procedimento. No treino inicial, teve o treino de classes de equivalência, por meio de feedback negativo e positivo. Ele foi seguido pelo teste de equivalência e simetria realizado em extinção. E depois teve o treino tardio, onde teve a reorganização das classes de equivalência por meio de feedback negativo e positivo, assim como a extinção das classes formadas no treino inicial. Em seguida, teve as fases 10 a 13, que foi o teste de ressurgência. Ele foi realizado em extinção, com exceção da fase 12, que forneceu feedback negativo para as respostas que estavam de acordo com o treino inicial. E nas fases 10 e 11, apenas 3 dos 23 participantes responderam de acordo com o treino inicial ao longo dessas fases. Na fase 12, 16 participantes responderam conforme o treino inicial. Na fase 13, 15 participantes responderam de acordo com esse treino, mas isso pode ter sido influenciado pelo procedimento de punição que aconteceu na fase 12. A ressurgência ela nos ajuda a compreender como comportamentos inadequados se aparecem mesmo após sua extinção. Além disso, a formação de classe de equivalência, que é uma ferramenta utilizada nas pesquisas em ressurgência, vem sendo aplicada no estudo de problemáticas socioculturais. Para o meu estudo, participaram 6 alunos de graduação. A coleta de dados ela foi remota através do Zoom e do software com inteligência programada. Ela foi feita em uma sessão única com cada participante, com duração de cerca de 2 horas cada um. Esses foram os estímulos utilizados nesse estudo, sendo um estímulo de comparação e 4 estímulos modelo. Bom, o procedimento dessa pesquisa ele foi dividido em 3 fases. Na fase 1 teve o treino inicial, que foi o treino de classes de equivalência por meio de feedback positivo, seguido pelo teste 1 realizado em extinção. A fase 2, onde teve o treino tardio, que foi a reorganização das classes de equivalência por meio de feedback positivo, ou seja, novas respostas foram reforçadas, enquanto havia a extinção das classes formadas no treino inicial. E esse treino ele foi seguido pelo teste 2, também realizado em extinção. A fase 3, que foi o teste de ressurgência, teve por objetivo medir se as taxas de resposta estavam de acordo com o treino inicial ou de acordo com o treino tarde, e ele foi realizado em extinção. Bom, de acordo com os resultados do teste 1, todos os participantes eles apresentaram respostas iguais ou superiores a 90% de acerto, demonstrando que eles conseguiram formar a classe de equivalência na fase 1. No teste 2, 67% das respostas de P6 foram de acordo com R2, o que não permite concluir se ocorreu a reorganização das classes, e a metade dos erros desses participantes foram de acordo com o treino inicial. Os demais participantes eles apresentaram scores superiores a 90% de acerto, o que indica a reorganização das classes de equivalência. No teste de ressurgência, P1, P3 e P4 apresentaram respostas R2 superiores a 90% de acerto e nenhuma resposta R1. Para P6 foi verificado que 86% das respostas foram de acordo com R2 e apenas 5,6% das respostas de acordo com R1. E as respostas de P2 variaram entre R1 e R2. Pelos resultados, não é possível afirmar que a extinção da R2 afetou a ressurgência das respostas R1, o que replica o que foi observado por Wilson e Reis, que verificaram baixa ressurgência após a extinção da R2. E o baixo número de respostas R1 durante o teste de ressurgência mostra que a extinção dessas respostas favoreceu a manutenção das respostas treinadas na fase 2. Ainda se deve investigar variáveis que, associadas à extinção, afetam a ressurgência em estudos sobre formação e reorganização de classes de equivalência, as quais então estão envolvidas em fenômenos sociais, tais como preconceito e uso de estereótipos. Obrigada pela atenção.